Muito bem, muito bem, muito bem, alunos do oitavo ano da Escola Profissional Dom Bosco. Sejam bem-vindos aí então à nossa aula. Nós vamos falar então da terceira hipótese da criação do planeta Terra. Nós então estamos aqui na nossa aula. Eu sou o professor Ismael, hoje 23/4/2020, ok? Então, a terceira hipótese que nós vamos estar estudando sobre a criação do planeta Terra é a hipótese bíblica, né? Como é que a Bíblia relata a criação do planeta Terra, certo? Então, essa é a nossa terceira hipótese, a criação segundo a Bíblia. Muito bem, galera, a Bíblia não é simplesmente um livro, nós já falamos isso em sala de aula, certo? A Bíblia ela é um conjunto de livros, certo? Ela é como se fosse uma biblioteca. Na tradição evangélica, consta de 66 livros, sendo 39 livros no Primeiro Testamento, que também é conhecido como Antigo Testamento, mas é bom que nós utilizemos a expressão Primeiro Testamento em decorrência a um respeito teológico semítico, beleza? Muito bem. E esses 39 do Primeiro Testamento se somam com os 27 do Segundo Testamento, que também é chamado de Novo Testamento, certo? Muito bem, galera. Então, na tradição evangélica, a Bíblia tem aí esses 66 livros. Agora, na tradição católica, acrescentam-se 7 livros a mais, certo? Que são os livros chamados de deuterocanônicos. Esses livros deuterocanônicos, eles entraram na lista posteriormente, considerado então como inspirados. Mas esses livros deuterocanônicos só se encontram na lista grega. Por quê? Porque a lista hebraica, a lista mais antiga, não consta esses 7 livros chamados de deuterocanônicos, certo? Muito bem, então quais são esses 7 livros chamados de deuterocanônicos que se encontram na tradição católica e não na tradição evangélica? É o livro de Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria, o livro de Eclesiástico. Veja que existe Eclesiastes e Eclesiástico. O deuterocanônico é Eclesiástico. E também o livro dos irmãos Macabeus, que é Macabeus 1 e Macabeus 2, ok? Muito bem, galera. Então, a Bíblia é um conjunto de livros que levou aproximadamente mais de 1500 anos para chegar na sua forma final, né? Então, é um livro que já faz aí aproximadamente 3500 anos que foi compilado, certo? A sua primeira compilação, claro, ela foi utilizada no primeiro momento. Claro, a Bíblia, antes de ser escrita, ela foi falada, né? A tradição oral, de pai para filho. Mas a Bíblia ela teve como primeiro material algo chamado de papiro. O que era o papiro, galera? Era algo conhecido que já era usado na época lá no Egito, né? Era um material usado há 3000 anos antes de Cristo, né? O que é o papiro? É uma planta. Essa planta ela crescia lá na margem do rio Nilo, lá no Egito, né? E ela tinha uma haste comprida, e essa haste era cortada em pequenas tiras, era a maneira como eles faziam, né? E eles pegavam essas pequenas tiras cortadas e sobrepunham umas às outras em forma de cruz, e depois elas eram coladas, né? E prensadas. E depois desse
processo, eles alisavam e aí formavam-se então o chamado papiro. Depois, eles começaram a usar um material chamado de pergaminho, que é aí o que eu estou mostrando aí nessa foto, não está muito clara no slide para vocês, mas o que é o pergaminho? Era couro de ovelha, de cabra, e sobretudo aqueles couro de ovelhas e cabras mais novas, né, que era um material assim finíssimo, né? Por que foi chamado esse material de pérgamo? Ele recebeu esse nome, galera, sabe por quê? Porque foi inventado lá na cidade de Pérgamo, por isso pergaminho, né? Então Pérgamo, uma cidade lá da Ásia Menor, aproximadamente pelo ano 100 a.C., certo? Então era um material muito mais resistente que o papiro, mas era um material muito caro. E pelo fato de ser um material muito caro, eles começaram então a raspar escritas desse material para escrever novos textos. Estes novos textos escritos em pergaminhos raspados passaram a ser chamados de palimpsestos, né? Palimpsestos, beleza? Agora veja bem, esses palimpsestos eram textos escritos em pergaminhos raspados. Hoje, com a tecnologia, galera, é possível ver e ler alguns textos sobrepostos a textos escritos, né, nesses palimpsestos, nesses pergaminhos que foram raspados, beleza? Muito bem, galera. Então, somente os textos mais na dimensão aí mais recente que veio então a ser escrito na forma de rolo, ou seja, quando se escrevia nos papiros, eles iam escrevendo e iam emendando esses papiros, formando então uma tira. E com essa tira, então, depois eles montavam um rolo, semelhante a esse aí que eu estou mostrando para vocês no slide, né? Então, o rolo de papiro. E somente no século II depois de Cristo surgiram os códices, que são os livros, né? Aí bem parecido com o que nós temos hoje aí, que nós aí chamamos aí da Bíblia Sagrada. Então esse é um pequeno histórico aí da gênese do material utilizado pela Bíblia, que vai estar agora embasando a nossa terceira hipótese sobre a criação do planeta Terra. Bom, mas ainda falando sobre essa biblioteca, né, chamada Bíblia, saibam vocês, né, que a palavra Bíblia em grego significa livros, né? Então é um conjunto de livros. Por isso que eu falei para vocês, na tradição evangélica, 66 livros. E na tradição católica, como a tradição católica opta pela lista grega, que contém os 7 livros deuterocanônicos, então ela tem esses 7 livros a mais, beleza? Nesse caso, então, são 73 livros, beleza? Pessoal, esses conjuntos de livros que se encontram dentro dessa compilação da Bíblia, eles foram escritos em 3 línguas originais. A língua hebraica, certo? Uma das línguas que foram escritos os textos da Bíblia, também conhecido como Sagrada Escritura. A outra língua é a língua grega, né? Utilizou-se o grego também. O Segundo Testamento todo foi escrito em grego. E também a língua que Jesus falava, né? O aramaico, também foi a língua utilizada. Então, as línguas originais utilizadas para escrever a Bíblia é o hebraico, o grego e o aramaico. Muito bem, galera? Então, vamos dar sequência aí à nossa reflexão, beleza? Ô, galera,
o relato da hipótese bíblica da criação do planeta Terra se encontra no primeiro livro da Bíblia, que é chamado de Gênesis. A palavra Gênesis é uma palavra grega. Ela tem um significado de origem. Então, Gênesis é uma palavra grega que significa nascimento, origem, princípio. Beleza, galera? Muito bem. O interesse deste livro, galera, preste atenção, não é dar uma explicação científica ou histórica. Então, o livro da Bíblia chamado Gênesis, que significa começo, princípio, origem, nascimento, ele não tem interesse histórico e muito menos interesse científico. É muito importante essa informação, galera, porque muitas pessoas pegam a Bíblia e querem colocá-la mediante textos científicos. Ela não tem essa preocupação, beleza? Já foi falado para vocês, né? Esse livro levou aproximadamente... o que eu falei foi da Bíblia, né? A Bíblia como um todo, ela levou aproximadamente mais ou menos 1500 anos para ficar pronta. Agora, só o livro de Gênesis, galera, segundo os estudiosos, levou um tempo aproximado de 1000 anos para chegar na forma como nós o conhecemos hoje. Olha que loucura, né? Então, imagina quantas pessoas não passaram pelo processo da compilação desse livro chamado Gênesis, beleza? Galera, segundo os estudiosos, hermeneutas e exegetas, né, pessoas que estudam a Bíblia, há 3 momentos importantes na história da formação deste livro. Eu vou apresentar esses 3 momentos para vocês que marcaram a formação desse livro chamado Gênesis, beleza, galera? Então vamos lá. O primeiro tempo é o tempo do rei Salomão, que ocorreu no período de 971 a.C. a 931, beleza? Então, 971 a 931 a.C., período do rei Salomão. Então, o rei Salomão é aquele rei conhecido pela sua sabedoria, né? A imagem aí no PowerPoint não está tão clara para vocês, mas aí mostra 2 mulheres apresentando ao rei uma criança. Essas mulheres diziam, essa criança é minha, a outra dizia, não, é minha, a dela está morta. E o rei falou, vamos resolver isso, guarda, traz lá uma espada, corta a criança no meio e dá um pedaço para cada uma das mães. Aí, galera, a mãe verdadeira então se pronunciou dizendo, não, vossa majestade, pode dar a criança para ela, eu prefiro perder a minha criança do que vê-la morta. E aí a outra disse, não, corte a criança sim. E o rei disse, já sei quem é a mãe verdadeira. E pegou a criança entregando para a mãe que havia dito que abriria mão do filho só para não vê-lo morto, certo? Então, aí a ilustração de quem foi o rei Salomão. E o terceiro período é o período conhecido aí de 800 a 700 antes de Cristo, tá bom? E o terceiro período é o período do exílio da Babilônia e também do pós-exílio. Beleza, galera? Então, são estes os 3 períodos que constituem a formação do livro do Gênesis, aonde que está o texto que nós vamos estudar sobre a criação do planeta Terra. Mas, galera, por hoje nós paramos a aula aqui e nós vamos adentrar no texto da criação na próxima aula, beleza? Então, anote aí esses 3 tempos, essa introdução que nós fizemos sobre a hipótese da criação do planeta Terra segundo a Bíblia. Beleza, galera? Então, aquele abraço e até breve, se Deus quiser.